Olá, doutores! Hoje a gente está aqui nesse esquenta do Congresso Advocacia 4.0 e hoje a gente está aqui ao meu lado, está uma amiga, a jornalista Alice Castanheira, a gente que também a gente está em outros grupos em comum, a gente está no grupo de comissão de marketing jurídico da ABA, né? A gente já teve no Congresso do ano passado. Tudo bom, Alice? Como é que você está? Tudo bom, é um prazer sempre estar do seu lado, conversar com você, a gente aprende sempre, troca muita figurinha, né? Já te acompanho aí no mercado há bastante tempo e é um prazer aqui a gente conversar um pouquinho sobre o Congresso. Muito legal. Alice, eu quero puxar uma coisa curiosa da sua própria carreira. Eu sei que você está no mercado, há uns 30 anos. Você, digamos assim, é a desbravadora desse mercado, muitos anos dentro do mercado jurídico. E eu preciso perguntar, porque eu estou curiosa desde o ano passado. Você tem uma pós-graduação em Direito, além de jornalismo, de você seguir ferveramente essa área, você tem uma pós-graduação em Direito Previdenciário. E aí, como é que foi essa união? Conta um pouco para a gente. Muito engraçado, né? São coisas aí da vida que a gente não explica. Eu fiz primeiro jornalismo, né? Foi minha primeira graduação, e depois, por conta do jornalismo, com a profissionalização do mundo jurídico, eu fui fazer também o direito. Me formei advogado, passei na OAB, tenho a OAB. Só que aí eu sempre comecei cobrindo uma área, primeiro a área sindical e depois a área previdenciária. E a gente tinha poucos especialistas que falavam de direito previdenciário. A previdência sempre foi pauta, principalmente em jornais populares, que foram os lugares por onde eu passei. E aí eu sempre tinha que ter muita dificuldade para fazer as matérias por conta do direito previdenciário. Quando eu saí de redação, eu fiquei 15 anos em redação, eu passei por outros órgãos, né, prefeitura, e sempre tem aquela vontade de estudar mais o direito previdenciário. E aí eu fui, por indicação de alguns colegas, enquanto eu estava como assessora do Sebrae, eu consegui realmente achar uma pós-graduação, e fui fazer o direito previdenciário. E foi aí que eu tive o start para começar a trabalhar com a minha agência, porque eu juntei o direito, né, o empreendedorismo, que era o Sebrae, e aí, quando eu entrei na faculdade que eu fiz a pós-graduação, eu conheci muito advogado previdenciário que precisava de assessor de imprensa. Então, os meus primeiros clientes foram advogados previdenciaristas. Eu cheguei a ter uma época atendendo aí não só dois grandes institutos, foi uma pioneira assim também em institutos de previdência, e também eu tinha 6 escritórios de advocacia na área previdenciária. Então, facilitava muito o fato de eu ter, além do direito, essa especialização. E aí depois eu consegui, com a minha agência, ir indo atendendo todas as outras áreas. Então, essa é uma curiosidade que liguei e tinha me perguntado. Não, mas isso me chama a atenção durante muito tempo. Eu falei assim, quando eu tiver a oportunidade, vou perguntar a Alice. Aí eu tinha que começar com isso, né? Alice, eu vou colocar uma questão aqui, para muitos é até polêmica. Eu ouço muito isso, porque assessoria de imprensa eu acho fundamental para advogado. Mas também, quando se fala em assessoria de imprensa para advogado, eu também escuto muitos advogados falarem, isso não é para mim. Não sei se você já passou por isso, se você sente isso. Então, não falar só, isso não é para mim. Vale a pena a contratação de uma assessoria de imprensa jurídica, tanto para um advogado solo, como para o escritório de advocacia? Conta aqui para a gente. Vale. A notícia boa é que vale. É que as pessoas têm uma tendência a achar que é um serviço caro. E não vou dizer que não seja, porque ele é muito especializado, lidar com a mídia não é fácil. O advogado, às vezes, por mais desenvolto, desinibido que ele seja, cada veículo tem uma regra, né? A televisão de um jeito, o rádio de outro. Então, assim, eu já atendi desde grandes, médios e pequenos escritórios, atendi só jurista, por exemplo, acadêmico, que escreve livros, e também atendi advogado solo. A grande diferença, o grande trabalho da assessoria de imprensa para o advogado, independentemente do tamanho do escritório, da sua atuação, é a geração, você vai gerar autoridade para ele. E isso vai gerar também uma reputação no mercado. Então, é um trabalho que hoje
depois, principalmente da Lava Jato, né, e agora nos últimos anos, a imprensa tem tido cada vez mais interesse em pautas jurídicas, né? Pauta jurídica está na política, está no dia a dia, está na área penal, e a imprensa precisa de duas coisas, técnico e rapidez. E o advogado, às vezes, ele não sabe ser tão técnico numa rapidez. Então, a assessoria de imprensa ajuda justamente isso, no treinamento de mídia, no treinamento desse porta-voz, para as diversas mídias, né? A parar de achar que o jornalista é amiguinho, só porque está trocando mensagem lá, e às vezes fala coisa que não devia, e depois fala, poxa, mas eu estava achando que ela não estava indo me entrevistando. Então, assim, é importante, sim, é uma tendência, não só já na Europa, nos Estados Unidos, né, o RP, principalmente, Relações Públicas, mas no Brasil hoje, todos os grandes escritórios já possuem ou um profissional interno de assessoria de imprensa, às vezes um terceirizado e às vezes uma agência terceirizada. E isso é aquele advogado que quer gerar uma reputação e quer gerar uma autoridade, até para que ajude na sua prospecção com o cliente, é um trabalho importante. Muito bom você colocar isso. Depois eu vou até trocar umas figurinhas com você, porque assim, esse conceito, digamos, essa introdução com relação à assessoria, inclusive na área previdenciária, é muito demandado pela imprensa, porque o jornalista não é técnico, ele é um profissional que precisa atender uma demanda do cliente, do mercado. E o técnico é o advogado. Então, acho que o trabalho de assessoria também é preparar a fonte para esse momento, cavar oportunidades de mídia. E para ele se posicionar é muito importante. O que vem, minha segunda pergunta, em função vamos dizer, do hype de captação de clientes que existe hoje em dia na advocacia, né? O foco nunca foi tão grande para a captação de cliente. Por isso que eu quero fazer essa pergunta a você. Sair na imprensa é sinônimo de captação? Então, isso é uma coisa que os advogados acham que, de repente, se você sair num grande jornal, numa grande televisão, que no dia seguinte o seu telefone não vai parar de tocar e todo mundo vai achar que vai te ligar. Mas a gente tem que pensar o seguinte: a imprensa não é diretamente assessoria, não é um trabalho de captação de cliente. Ela vai te gerar uma autoridade, uma reputação, que vai ser a cereja do bolo numa eventual contratação e numa pesquisa do cliente a respeito do advogado ou do escritório. Então, isso é muito importante. Ela é uma ferramenta que já não pode mais ser descartada. Então, você sair, por exemplo, escrever artigos, hoje a gente tem veículos muito especializados já na área jurídica, e lá está também o pessoal do departamento jurídico que vai contratar esses advogados, esses escritórios, então é importante ter essa presença nesses veículos, e temos a grande mídia, que é aquela correria, que vai desde o direito penal, previdenciário, consumidor, que as pautas são toda hora correria. E o advogado, ele precisa entender que falar com a imprensa não é tempo de recurso, eu tenho 8 dias, 15 dias para pensar, que geralmente o advogado fala assim, manda ligar amanhã, mas o veículo é para hoje, para entrar no rádio de hoje. Então, essa coisa de aproximar o advogado do jornalista como uma fonte e fidelizar é muito importante. Por isso que às vezes a gente vê hoje na mídia muitos advogados que saem muito mais do que outros, que às vezes nem sempre tem não é o maior especialista no mercado naquela área, mas é aquele que atendeu e que sabe falar com a imprensa. Então, tudo isso tem um treinamento, tem uma relação, a gente constrói essa relação de passar informação de processos para a imprensa nos procurar o escritório também pelos processos que ele atende. Eu diria que sempre assim, quando um cliente ou vai contratar um advogado, ele faz uma coisa simples hoje, que é dar um Google sobre aquele nome ou aquele escritório. E provavelmente quando ele vê que aquele advogado já saiu várias vezes na imprensa, ele tem a cereja do bolo. Ele fala, então esse cara, ou essa mulher, ou esse advogado, esse escritório, tem uma reputação. Então, vale a pena o que me falaram sobre ele, porque se tal veículo entrevista, então vale a pena eu conversar. Por isso que eu digo que ela é a cereja do bolo da contratação, da prospecção, né? Ela não é a ferramenta inicial, mas é uma ferramenta que dá o toque final para uma empresa ou para um cliente contratar eventualmente aquele advogado. Perfeito. Por que contratar
uma assessoria de imprensa para o escritório do advogado? Então, hoje em dia isso já é uma realidade. Depois da pandemia, a prospecção de clientes ficou cada vez mais difícil, né? O cliente hoje, os departamentos jurídicos estão mais enxutos, e a assessoria de imprensa, essa reputação, ela traz uma visibilidade que o escritório, às vezes, por anos não conquista. Nós temos aí grandes bancas que ainda nem estão no mundo digital, né? Nem estão abertos para essa nova comunicação. E nós temos escritórios recentes, mais novos, que já investem muito nisso e que já começam a gerar resultado. Eu sempre digo que investir tanto em comunicação como marketing jurídico não é um frufru, né, como a gente fala, é uma necessidade. O mercado está cada vez mais profissional, os departamentos jurídicos, as empresas estão cada vez, os escritórios cada vez mais com necessidade de atender profissionalmente essas empresas, e o escritório tem que ser visto também como uma empresa. A comunicação, a assessoria de imprensa, fala também institucionalmente sobre, trata da organização e instituição do escritório, né? Então, é importante a gente ter, contratar já não é mais uma necessidade que o mercado tem, considerando que a gente tem aí mais de 1.300.000 advogados, né? Segundo estimativas aí que falam no mercado, 270 mil sociedades de advogados, né? Embora não tenha um número oficial. Então, essa concorrência não é fácil. E o mundo está cada vez mais digital. A vantagem da assessoria de imprensa é que tudo que sai na imprensa vai também hoje para o mundo digital e possibilidade de você colocar essa matéria no seu site, nas suas redes sociais, enviar através de informativos, news para o seu cliente, porque também sair só na imprensa e não comunicar que você saiu, também não tem vantagem nenhuma. Aí sim vira custo, né? Você precisa agregar valor àquela matéria que você saiu, né? Não de forma soberba, nem narcisista, mas de forma profissional. E isso a assessoria ajuda a criar essa notoriedade no mercado. Muito legal, é você estender os 15 minutos da fama também para suas redes, muito bom. Alice, olha, isso aqui é só um esquenta, tá, pessoal? Falam para a gente quando é que vai ser a sua palestra, qual é o tema, qual o horário para o pessoal te acompanhar. Então, é mais uma vez um prazer participar desse congresso, estar ao lado de tanta gente boa. A minha palestra é Assessoria de Imprensa para Escritórios de Advocacia, está marcada para o dia 29 de setembro, às 9h30 da manhã. A gente vai estar dentro do painel do dia lá de marketing jurídico, e eu espero trazer um pouquinho aí dessa experiência e trocar figurinha mesmo com quem estiver assistindo, tirar dúvidas, para que a gente possa mostrar essa importância da assessoria de imprensa, que não é um bicho de 7 cabeças, mas que é possível sim. Há profissionais hoje no mercado, com agências pequenas, médias, grandes, profissionais especializados, e que pode atender toda a demanda da advocacia. Muito legal, gente. O Congresso Advocacia 4.0, ele vai ao ar, ao vivo, tá? 20, 21, 22 de setembro, 27, 28 e 29, de forma online. O link da inscrição, a inscrição é gratuita, vai estar em algum lugar aqui dessa postagem, e existe, inclusive, é bom vocês se informarem, porque existe a possibilidade de vocês participarem e receberem um certificado dessa participação. Então, eu, se fosse você, com a Alice aqui ao meu lado, falando de assessoria de imprensa, eu não ia perder de jeito nenhum. Obrigada, muito obrigada, Alice. A gente vai conversando mais e eu vou ver, com certeza vou conferir sua palestra lá no Congresso. Obrigada pela oportunidade e faça a inscrição. Curte, comente e compartilhe. Isso, obrigada, gente. Tchau. Tchau.